A vida eterna e a condenação eterna. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que no caso é o assunto mais importante da vida. O porquê estamos aqui, qual é o propósito. A gente fez já um vídeo sobre o propósito, objetivo e subjetivo da vida humana. Porém, existe também a questão da perdição e da salvação do Evangelho. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a vida eterna e a condenação eterna, que é o destino de todos os seres humanos que já viveram e morreram e que agora estão vivos e um dia irão morrer também. Todos irão passar por um juízo para ter no final a condenação ou a salvação. E como tudo começa lá no Gênesis, quando Adão e Eva foram testados no Éden, Deus deu a instrução para eles não comerem, não experimentassem o fruto proibido, que daria um conhecimento e ciência do bem e do mal. Adão e Eva naquela época já tinham um corpo incorruptível, que no caso não envelhecia, não ficava doente, não morria. Mas a partir do momento que eles experimentaram o fruto proibido, a partir dali já começou a morrer e a contaminou todo ser humano que viria a existir. E também ocorreu 3 tipos de morte: a morte física, que eles iriam passar a envelhecer, a ficar mais fraco, a se desgastar com o tempo, ficar doente, que no caso contaminou não só eles, como também toda a natureza, a fauna, a flora e todos os animais que também morrem. E depois veio a morte espiritual, o afastamento de Deus. Eles se afastaram de Deus e começaram a ter evidências da natureza humana. O pecado já morava no corpo mortal deles. Então a tendência era sempre pecar e já está programado para o pecado. Não apenas Adão e Eva, mas também todo ser humano que viria a nascer depois. Depois disso vem a terceira morte, que é a morte eterna, onde todo ser humano que não aceitou a Jesus Cristo e não viveu o Evangelho vai ser jogado no lago de fogo e enxofre para a condenação eterna. Alguns acreditam que vão passar a eternidade nesse lago de fogo e enxofre sofrendo, sem a questão do tempo, eternidade em eternidade. E outros acreditam mais na questão do aniquilacionismo, onde os maus, os ímpios, serão aniquilados e não terão a vida eterna, apenas os salvos que terão a vida eterna. Então, vendo esse contexto de Adão e Eva, onde eles desobedeceram a Deus e cometeram o pecado de comer o fruto proibido, induzido por Satanás, que estava incorporado em uma serpente, contaminou toda a raça humana, e a partir daí todos que viriam a nascer seriam descendentes pecaminosos de Adão e Eva. Então Deus teve que providenciar um plano de salvação, depois de muitos anos mandar o seu Filho unigênito, ou seja, Deus encarnado numa pessoa, num homem, o Verbo que se fez carne, e ensinar o estilo de vida que é o Evangelho, o comportamento que leva toda pessoa mais próxima de Deus. E como é esse comportamento, esse estilo de vida? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus, ajudar as pessoas, se abster do mal deste mundo, dos pecados, ter uma renúncia de pecados na sua vida, em várias áreas, na área sexual, em todas as áreas possíveis da vida, como na questão da área financeira, profissional, para poder subir de cargo e ter uma profissão melhor, mas sem pisar nos outros. Também não cometer crimes, nem homicídios, nem pecados na área sexual que venham desagradar a Deus, e de respeitar o seu próprio corpo. Então todo esse estilo de vida que desrespeita a Deus e nosso próprio corpo, nosso próprio ser, veio com essa descendência do pecado de Adão e Eva. E a partir daí surge uma necessidade de salvação, de aceitar o Evangelho, todos nós, e seguimos a vida e o estilo de vida que Jesus Cristo ensinou. Então a principal questão da vida é que todo ser humano, por maneira enganosa, acaba achando que já nasce indo para o céu caso morra, mas é o contrário. Todos nós já nascemos condenados, com tendência a cometer pecados que vai nos levar para a perdição eterna e não para a vida eterna. Aí o que é necessário? Aceitar a Jesus Cristo, conhecer o Evangelho, o estilo de vida comportamental que nos leva a Deus, e a gente fazer a conversão. Se converter é dar meia volta do caminho da perdição que todo ser humano está indo, e ir para o céu. Mas no caso você pode perguntar, mas como assim as pessoas
naturalmente estão sendo condenadas e as pessoas boas. Sim, que no caso existe a diferença entre ser bom e ser pecador. A pessoa até pode ser uma pessoa boa, ajudar o próximo, fazer caridades, fazer o bem, porém ela é uma pecadora e o pecado é que vai condenar ela para a perdição. Ela pode, no caso, ajudar, fazer o bem, mas cometer outro tipo de pecado. Ela sempre vai ter conflitos, invejas, vai brigar, discutir no trabalho, no relacionamento, ou cometer algum pecado de cunho sexual, como pornografia, a masturbação, outros pecados como adultério, a fornicação, ter relações sexuais fora do casamento, sem compromisso com outras pessoas, e mesmo sendo uma pessoa boa socialmente, na questão do caráter, pode ser que sexualmente, na questão do âmbito sexual, ela cometa vários pecados, mesmo sendo boa, simpática, educada, gentil, ela pode ir para o inferno devido à questão do pecado. Então ela precisa se converter, conhecer todos os parâmetros que levam a Deus para começar, aí sim, a partir desse momento, começar a lutar para ter e obter a salvação. Como o apóstolo Paulo falou, por causa de um homem, toda a raça humana foi contaminada. Então todos nós fomos contaminados. Mesmo que a gente seja uma pessoa boa, a gente não é 100% bom. Sempre tem algum conflito, você já discutiu, já brigou, já machucou, já magoou alguém, já discutiu com os pais, já discutiu com amigos, com irmãos, e tudo isso prova que a gente é pecador e tem como a consequência eterna a condenação, e não a vida eterna. A vida eterna é o que vai se conquistar. Esse é o engano que a maioria das pessoas acredita, que é um mito, que a pessoa geralmente ao nascer, viver uma vida comum, vai para o céu, a não ser que ela cometa um assassinato, assalte um banco, algum tipo de pecado hediondo na área sexual, como abuso e etc, ela vai para o inferno. Ou se ela for um terrorista, um Saddam Hussein, um Hitler, no caso Stanley, que cometeu, no caso, vários tipos de criminalidade, homicídios em massa, essa pessoa vai ser condenada. E se não fizer nada disso, apenas viver uma vida normal, ela vai para o céu. Não, é ao contrário. A pessoa não está programada para ir para o céu e se fizer besteira vai para o inferno. É o contrário. A pessoa está programada pela tendência de sua vida já ir para a condenação. Aí tem que se converter, mudar o caminho para aí sim conquistar o céu. A gente tem, no caso, um inferno para evitar e o céu para conquistar. E não o contrário. Até porque uma pessoa pode ser boa, não cometer nenhum tipo de pecado maldoso como Hitler, Stanley, Osama Bin Laden, Saddam Hussein. A gente não precisa cometer ou ser algum tipo de terrorista. Basta a pessoa viver uma vida simples, como a maioria das pessoas, onde as pessoas têm cobiça pelos bens alheios ou invejas no ambiente de trabalho, conflitos, que é puxar o tapete do outro, tem inveja, tem ciúmes demais, no caso não gosta de ajudar as pessoas, é egoísta, gosta de praticar imoralidades sexuais, tipo até mesmo festas, orgias nos finais de semana, gosta de beber, de ficar dançando, se promovendo com promiscuidades. Para tudo isso vai ser provado que essa pessoa é uma pessoa que tem a tendência de ir para o inferno, que já é um pertencente ao inferno. Não é o que a pessoa vai fazer que vai condená-la totalmente, é o que a pessoa é e o que ela já faz já prova que ela é uma pessoa que pertence ao inferno. Quando ela morrer, naturalmente ela vai para a perdição eterna, exceto se aceitar a Jesus Cristo, comece a compreender o Evangelho, amadurecer, ter sensatez, e aí sim ela começa a obter a salvação. No caso, não é uma questão que está para ir para o céu naturalmente, mesmo senão, no caso, não haveria a necessidade de Jesus vir à terra, pregar o evangelho para todo mundo, depois morrer e se sacrificar para ser salvo. Muita gente acha que nasceu, viveu uma vida comum e depois vai para o céu. Senão, não tem a questão do evangelismo, da propagação do evangelho. Muita gente, os ímpios, acham que as pessoas vão para a igreja apenas por um hobby, como vai para um show. Não é isso, a questão não é essa. A pessoa vai para a igreja para poder melhorar de vida e conseguir a salvação. E não estou falando aqui a questão que tem que ir para a igreja necessariamente para ser salvo. A pessoa pode ser salva não indo para a igreja, mas lendo a Bíblia, estudando o Evangelho. Porém, o bom é que a pessoa tenha comunhão e se congregue com outros irmãos para poder ajudar uns aos outros para ser salvo. Eu não sou a favor da questão dos desigrejados, que fazem apologia a ficar sem ir para a igreja, para o templo. O problema não é se reunir nem um templo e uma igreja. O problema é o que é ensinado ali, o fermento dos fariseus e dos saduceus, as teologias que corrompem
o Evangelho. Porém, se reunir em um lugar, cantar, adorar a Deus, isso é bom e vai ajudar a exercitar a pessoa para obter a salvação. Então você precisa entender que todos nós estamos passando por um teste eminente, no caso, algo muito importante, que no caso não é apenas viver a vida aqui e depois morrer, porque a gente acaba vendo que a vida aqui é bem transitória e passageira. Se a gente no caso viver só por aqui, morrer, depois tem uma eternidade, a condenação e também a vida eterna. Então a gente está passando por um perigo e por um teste, que a vida é praticamente um teste, onde você precisa com urgentemente aceitar a Jesus Cristo, o Evangelho, para poder viver este Evangelho e aí sim obter a salvação. Não é apenas estar aqui para ter os seus objetivos e propósitos subjetivos, que são aqueles como você quer se casar, ter filhos, ser feliz, fazer uma faculdade, ingressar numa profissão, ser bem-sucedido. Tudo isso, ok, você pode fazer, mas esses são apenas sentidos subjetivos da vida. O objetivo geral para toda a raça humana é, no caso, aceitar a Jesus Cristo, mudar de vida e se livrar da condenação eterna. E aí sim, buscar para obter a coroa eterna, que é a vida eterna. Não está com a gente ainda. Muita gente pensa, como eu já falei no início do vídeo, que a pessoa já está salva com a coroa eterna, basta não cometer nenhum tipo de homicídio ou assalto a mão armada ou etc., para poder perder a salvação. Não, é o contrário. A gente não está com a coroa da vida, com a salvação, a gente está indo para condenação eterna, para a condenação eterna. Aí sim a gente precisa se converter para obter essa salvação. A gente precisa conquistar a salvação, a vida eterna e evitar a condenação eterna ao inferno. É diferente. Então todos nós estamos correndo um risco iminente nesta vida. E o propósito objetivo da vida é esse. Tem um subjetivo que é diferente e específico para cada tipo de pessoa, que também pode ser complexo, similar, mas também existe o objetivo, que é para todo o ser humano em geral, que precisa aceitar, se converter e sair do estado de condenação para o estado de salvação. Então este vídeo é mais uma mensagem sobre o Evangelho, do porquê a gente, no caso, precisa obter a salvação. Muita gente está vivendo como se o Evangelho fosse apenas uma religião, uma questão religiosa, que as pessoas vão para as igrejas para adorar a Deus, para obter a salvação e, no caso, aprender sobre Deus só por uma religião, por um hobby. Mas não é isso. É um perigo iminente que todo ser humano está vivendo e pode morrer e perder. No caso, não perder a salvação, que não obteve. No caso, morrer e ir diretamente para a condenação, para o inferno. Então isso é muito importante, é um risco iminente que todo ser humano está passando e muita gente nem sabe disso. Ou até sabe, mas finge que não sabe porque não quer aceitar o Evangelho. Então, essa mensagem precisa ser propagada, que é um alerta que todo ser humano precisa ser salvo, obter a salvação e se livrar da condenação eterna, certo? Então, espero que você tenha entendido essa mensagem, que Deus abençoe você grandemente com ricas bênçãos materiais, prosperidade, mas principalmente a bênção de conseguir o conhecimento necessário para obter a salvação eterna. Então, concluímos aqui este vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, curte, comente e compartilha. Mas o mais importante também é compartilhar essa mensagem para que mais pessoas possam entender o risco iminente que a gente está vivendo, indo para a condenação. A gente tem que evitar a condenação e ir para a salvação, para os braços de Cristo, ok? Então, terminamos aqui este vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.